Boa noite, queridos. Vamos abrir a Bíblia no capítulo 1 de Provérbios, verso 20 ao 33. O pastor já comentou que nós estamos iniciando hoje. E meus irmãos, estejam orando por nós, estejam orando pelos pregadores. Toda a Bíblia é inspirada por Deus, toda a Bíblia é palavra de Deus, é útil para ensino, para correção, para repreensão, para que a gente seja aperfeiçoado. Mas nem todas as partes da Bíblia são tão fáceis assim. Quando a gente olha, por exemplo, para o livro de Provérbios, é um livro que não é tão fácil da gente entender. Existem algumas partes mais difíceis. Então, mas o Senhor há de nos guiar, nos iluminar, para expor a palavra aqui para os irmãos de forma fiel, de forma sábia. Então estejam orando por todos nós, para que o Senhor fale aos nossos corações, nos use para a glória dEle. Nós não vamos pregar o livro todo, o pastor falou isso pela manhã, nós selecionamos algumas partes, inclusive algumas partes em que isso fica um pouco mais claro e evidente, a questão do Evangelho de Jesus Cristo. E hoje nós iremos iniciar então no capítulo 1, verso 20 a 33. Peço que os irmãos mesmo assentados, mas em reverência, acompanhem a leitura da palavra. Provérbios 1, do 20 ao 33. Grita na rua a sabedoria, nas praças levanta a voz. Do alto dos muros clama, à entrada das portas e nas cidades profere as suas palavras. Até quando, ó nécios, amareis a necessidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio. E vós, loucos, aborrecereis o conhecimento. Atentai para a minha repreensão. Eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Mas, porque clamei, e vós recusastes, porque estendi a mão, e não houve quem atendesse. Antes, rejeitastes todo o meu conselho e não quisestes a minha repreensão. Também eu me rirei na vossa desventura. E vindo o vosso terror, eu zombarei. E vindo o vosso terror como tempestade, em vindo a vossa perdição como redemoinho, quando vos chegar o aperto e a angústia. Então me invocarão, mas eu não responderei. Procurar-me-ão, porém não me hão de achar. Porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu procedimento, e dos seus próprios conselhos se fartarão. Os nécios são mortos por seu desvio, e aos loucos a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Bendito Deus, nós te louvamos, ó Pai, agradecidos pelo privilégio que o Senhor nos dá nessa noite, de ouvir a Tua voz, de ouvir o Teu clamor, de ouvir o Senhor nos chamando através da Tua palavra. Pedimos, ó Deus, que diante da Tua voz os nossos olhos estejam abertos, os nossos ouvidos atentos, os nossos corações dispostos, ó Pai, a receber com fé a Tua palavra. E assim, sermos transformados, renovados, vivificados pela Tua palavra, através do Teu Santo Espírito. É no nome de Cristo Jesus que nós oramos, entregando as nossas vidas diante do Senhor. Amém. Talvez você tenha a prática de, antes de dormir, colocar o despertador para não perder a hora no outro dia. E é bem verdade que para alguns, mesmo colocando o despertador ali debaixo do travesseiro, não funciona muito bem porque o sono é muito pesado. Precisa da esposa, precisa do pai, da mãe acordar para ver se levanta, ver se desperta. É possível também que a maioria de nós aqui já teve aquela prática de deixar os 5 minutinhos de tolerância para dormir mais um pouquinho. Mas é possível também que nessa prática talvez você tenha sido pego na armadilha dos 5 minutos e o sono parece que fica mais profundo e você acaba perdendo o horário. E aí bate aquele sentimento de vergonha
de desespero, de pavor, porque você chegou atrasado no compromisso, perdeu um compromisso, porque você não levou a sério o despertador tocando. E no texto em questão é interessante pensar como a sabedoria aqui personificada, uma pessoa que grita, que clama, age como esse despertador. Trazendo aqui uma mensagem de alerta para o homem, que precisa acordar desse sono antes que seja tarde demais. Nós começamos hoje uma breve série de mensagens no livro de Provérbios, e esse é um dos livros da literatura sapiencial, de sabedoria do Antigo Testamento, composto por um estilo literário, a poesia com paralelismos, analogias, contrastes, e o nome provérbio, ele vem do hebraico marsal, que significa sentenças sábias, concisas, porém com grande sabedoria. E é verdade que esse tipo de literatura, os provérbios, não são uma exclusividade do povo de Israel. Era comum sociedades, povos do Antigo Oriente, comporem também provérbios, palavras de sabedoria. Porém, esses provérbios, os provérbios bíblicos, são distintos em dois aspectos importantes. Primeiro, porque o provérbio da Bíblia, os provérbios da Bíblia são inspirados por Deus. É verdade, é palavra de Deus, portanto são dignos de confiança e de aceitação. Mas também eles são diferentes porque, diferente do que acontecia em sociedades antigas, como por exemplo os egípcios, quando o faraó ele escrevia alguns conselhos, alguns provérbios para o seu sucessor, para o seu filho, esses provérbios aqui bíblicos, eles são, vamos colocar assim, democratizados, porque eles não são para uma elite apenas, eles são para todo o povo deveria ter acesso a esses provérbios, como diz no começo do livro aqui, para terem sabedoria, para terem o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. Por isso o livro começa aqui com um conselho do pai para o seu filho. O primeiro discurso aqui, quando ele vai dizer para o filho a importância dele ouvir o conselho dos seus pais. Porque quando esses conselhos dados pelos pais são baseados na palavra de Deus, em palavras sábias, esses conselhos podem ser o próprio Deus falando aos filhos através dos seus pais. Isso é tão precioso que no verso 9, o sábio diz que isso é como diadema de graça para a cabeça dos filhos, como um colar para o pescoço. Portanto, se o filho estiver pronto para ouvir e atender o conselho dos seus pais, o que nós temos aqui é que ele vai ter ferramentas importantes para não cair no caminho da insensatez. O caminho dos insensatos também é um tema recorrente no livro de Provérbios. E nós temos aqui como em todo momento nós somos tentados, existe a atração de nós irmos por esse caminho. O caminho da insensatez. E o sábio diz, olha, tenha cuidado de não ir por esse caminho, porque esse é um caminho de morte. E a partir do verso 20, então, até o final do capítulo, no texto que nós lemos, nós temos aqui a presença da sabedoria. E a ideia aqui é a seguinte, o pai falou para o seu filho, orientou o seu filho, olha filho, preste atenção nas minhas palavras, não trilhe por esse caminho. E depois de exortar o filho de forma amorosa, de forma sábia, de forma exortativa, afetuosa, caso o filho não escute os conselhos dos seus pais, a ideia aqui, você vai se ver com a sabedoria. E a forma como a sabedoria se coloca aqui é numa linguagem forte. Um alarme, um clamor, um despertador para os filhos, para nós. E o chamado do Senhor para cada um de nós nessa noite é: não ignore esse despertador. Não ignore esse despertador. Primeiro nós temos aqui, do verso 20 ao 23, o despertar da sabedoria. Em outras partes do livro de Provérbios, como no capítulo 8 e no capítulo 9, nós vamos ter a própria sabedoria discursando, chamando as pessoas para ouvi-la. E a forma como é posto aqui a sabedoria demonstra que essa é a sabedoria por excelência. É a sabedoria completa, é toda a sabedoria.
Ou seja, o que nós temos aqui é o próprio Deus falando. Cristo clamando, Cristo gritando. Pastor Ronildo, hoje pela manhã, expôs muito bem como esse texto aponta para Jesus. Paulo, aos Coríntios, escreveu que Jesus é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Aos Colossenses, ele disse que em Jesus estão escondidos todos os tesouros da sabedoria. Então, o que nós temos aqui aponta para o chamado de Cristo, para o chamado do Evangelho. E o texto diz que aqui a sabedoria grita. E essa expressão gritar não é simplesmente um falar alto, um berrar, mas é algo profundo, é uma expressão que vem das entranhas, é o sentimento, o desejo, aquilo que está no coração da sabedoria, ela coloca para fora. E nós temos aqui também os ouvintes. Quem é o alvo desse clamor? Para quem a sabedoria se dirige? E o texto nos dá algumas informações nesse sentido, porque diz que a sabedoria clama nas praças, no alto dos muros, à entrada das portas, nas cidades profere palavras. Ou seja, a ideia aqui é que essa sabedoria clama em vários lugares, para vários grupos de pessoas. Ou seja, o clamor da sabedoria é para todos. Os homens comuns que estão nas praças, ou ainda os que estão nos altos dos muros, nos altos postos, todos esses são alvos do clamor da sabedoria, são alvos do Evangelho, são alvos da pregação de Cristo. Todos somos chamados para ouvir, todos nós que estamos aqui, somos chamados para ouvir esse clamor. Ele é para mim e para você. Mas aqui, o sábio destaca 3 grupos específicos que a sabedoria pretende alcançar. O primeiro grupo são os nécios. Os nécios são aqueles que não medem as consequências dos seus atos. Pessoas que agem sem pensar, desatentos. Pessoas que acreditam em qualquer um e em qualquer coisa. São facilmente influenciados, manipulados, não têm opinião própria. Aqui é uma espécie de um primeiro estágio antes de se tornar um escarnecedor ou um louco. Mas temos o segundo grupo, que são justamente os escarnecedores ou zombadores. Em várias passagens do próprio livro de Provérbios, o escarnecedor está associado com aquele que não gosta de ser corrigido. É alguém que não consegue levar a vida a sério. Para ele tudo é brincadeira. E se você chama a atenção dele, ele vai rir de você. Vai desdenhar do que você está dizendo, porque ele diz que você não tem senso de humor. Porque ele diz que você é um chato. Porque ele diz que você é um quadrado. Você não sabe brincar. E o ponto aqui, queridos, não é que a pessoa não possa ser alegre, não possa ser divertida, mas é justamente o motivo dessas piadas. Muitas vezes piadas de duplo sentido, piadas que menosprezam o outro, que mascaram pecados e problemas que precisam ser tratados, zombar da fé, brincar com coisa séria. Isso é escarnecer. E por fim ele chama aqui a atenção dos loucos. E louco é aquele, o estágio final, aquele que de forma deliberada despreza o conhecimento, despreza a sabedoria, alguém que perdeu completamente o juízo, a lucidez moral e espiritual e vive segundo o seu próprio curso, segundo o seu mundo, segundo as suas próprias ideias e não querem ouvir o que a palavra tem a dizer. Interessante que tanto o nécio, quanto o louco, quanto o escarnecedor são identificados aqui com ações. O amor, o desejo, o aborrecimento. O nécio ama esse tipo de vida. O escarnecedor deseja viver assim. E o louco não quer saber de conhecimento, não quer saber de outra forma de vida. E a gente percebe aqui que as nossas afeições, os nossos sentimentos, os nossos desejos vão mostrar como está o nosso coração diante de Deus. David Rick, ele costuma dizer isso, que o pecado, os nossos pecados não são apenas uma questão intelectual. Embora a gente saiba que o pecado, e nós estudamos hoje pela manhã, atingiu a nossa mente, corrompeu a nossa mente, não é somente uma questão do que eu posso ou não, do que é certo ou do que é errado, mas envolve o nosso coração,
envolve os nossos desejos, envolve o nosso amor, envolve as nossas afeições. Que amores, que afeições, que afetos têm marcado a sua vida? O que você tem desejado? Será que você tem sido identificado como um nécio, como um zombador, como um louco? Se for esse o caso, o despertador da sabedoria, Jesus Cristo, está alertando você nessa noite. Até quando você vai viver assim? Até quando você vai se comportar desse jeito? O clamor da sabedoria, o clamor do Evangelho, o clamor de Cristo é: arrependei-vos e crede no Evangelho. Essa é a mensagem. Interessante que os conselhos da sabedoria aqui não ficam apenas dentro de casa, como a gente vê antes o conselho do pai para o filho, mas vai ganhar as ruas, vai ganhar as praças, vai ganhar as cidades, e isso é um chamado para nós. Esse clamor precisa ganhar a nossa cidade. O homem precisa ouvir que ele precisa se arrepender, que ele não pode permanecer nos seus pecados, que ele não pode permanecer nos seus maus caminhos, caso contrário, ele caminha para a ruína e para a destruição. E nós somos os responsáveis por dar voz a esse clamor, anunciando esse clamor, anunciando o Evangelho, proclamando para aqueles que estão à nossa volta: atente-se para como você tem vivido. Arrependei-vos, crede no Evangelho. Mas o texto também nos mostra, queridos, o perigo que é a gente ignorar esse despertador. Do verso 24 ao verso 31. O clamor da sabedoria que agora parece lançar luz para o futuro, mostrando aqui o que vai acontecer com aqueles que ignorarem o soar do despertador divino e o chamado ao arrependimento. Primeiro, ele deixa claro aqui que não vai ser por falta de aviso. Não será por falta de oportunidade. Ele diz que ela clama e eles recusam. Eles não querem ouvir, eles não querem atender, eles não querem se arrepender diante do clamor da sabedoria. E é interessante porque a palavra arrependimento traz esse sentido de mudar de rota, mudar de direção, é voltar o seu pescoço, os seus olhos, os seus ouvidos para o Senhor. Não é à toa que em muitos momentos o povo de Israel foi chamado de um povo de dura cerviz, pela sua rebeldia, pela dureza do seu coração, por não terem um coração quebrantado, por não se arrependerem diante do Senhor. E a imagem aqui é justamente essa. Sabe quando alguém fala com você e você não quer dar ouvidos? Você não dá bola? A pessoa atrás de você ali falando e você não quer responder, você não olha para trás. Você finge que não ouviu, seu pescoço está duro para você não virar. O que nós temos aqui é justamente isso. A sabedoria clamando, gritando, chamando ao arrependimento, mas ela é ignorada. A pessoa faz que não ouve, não se vira, continua com o pescoço duro, dando as costas para o Evangelho, dando as costas para Cristo. E a consequência final disso, queridos, é terrível. E o Senhor Jesus já alertou lá no final do Sermão do Monte. No capítulo 7 de Mateus, verso 26, Jesus diz que todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. E a imagem que nós temos aqui é essa: ruína, destruição. Quando o homem deliberadamente dá as costas para Deus, tapa os seus ouvidos para a verdade, quando ele prefere andar nos seus próprios caminhos, em vez de temer a Deus, quando ele opta pelo caminho da transgressão, ao invés de
acatar e se arrepender diante do Senhor, ele corre o maior risco de todos: colher o que ele plantou. Queridos, nada é mais perigoso do que Deus dar para uma pessoa o que ela deseja. Não existe nada mais perigoso do que a gente receber de Deus o que a gente deseja. E Deus sentencia dessa forma. Portanto, vocês comerão do fruto do seu procedimento, e dos seus próprios conselhos se fartarão. Essa é a maior expressão do juízo de Deus: entregar o homem para o seu próprio caminho. Paulo, lá aos Romanos, eles usam essa linguagem quando o homem rejeita o Senhor, ele se torna desculpável, troca a glória do Deus invisível para dar glória a criaturas, criações feitas por mãos humanas. E ele escreveu: por conta disso, Deus entregou tais homens à sua imundícia, à concupiscência do seu próprio coração, para desonrarem o corpo entre si. Deus entregou esses homens aos seus próprios caminhos, porque eles ignoraram o chamado do Senhor. Isso aqui nos mostra pelo menos duas coisas. Não brinque com o pecado. O pecado tem uma aparência muito bonita, mas é uma farsa, é uma mentira. Dá ao ser humano a falsa sensação de segurança, de felicidade, de alegria, de prazer, mas o final do caminho é de morte e de destruição. Não caia no engano de viver uma vida de pecado. Por mais atraente, por mais bonito que seja, o caminho é morte. Uma segunda verdade que nós temos aqui é que aquele que caminha segundo a sua própria vontade, ele está cavando a sua própria cova. Pensando que está construindo uma vida de felicidade, na verdade, ele está construindo a sua tristeza. Achando que está andando com roupas bonitas, de prosperidade, na verdade ele está andando com trajes de morte. Cuidado com as suas escolhas, porque você pode se fartar daquilo que você mais desejou. Isso nos leva, queridos, a pensar e a agradecer a Deus. Todas as vezes que nós pedimos alguma coisa, segundo a nossa vontade, Ele não dá. Porque isso é livramento. Pedir algo que é nossa vontade, mas não é a vontade de Deus, e não receber, é livramento do Senhor. É livramento do Senhor. É por isso que precisamos pedir e aprender a viver segundo a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável. Às vezes a gente pensa que sempre vai ter mais 5 minutinhos para dormir. A verdade, queridos, é que uma hora ignorar o despertador pode custar muito caro. Ignorar o despertador pode custar perder prazos, perder compromissos importantes, tempo com a família, com amigos, um emprego. Assim também, ignorar o despertador da sabedoria, o clamor do Evangelho, o chamado de Cristo para o arrependimento, pode nos custar muito caro. O Senhor chama nessa noite: desperta, ó tu que dormes. Desperta. A Bíblia fala que devemos buscar o Senhor enquanto se pode achar. E que um dia, conforme está descrito aqui, será tarde demais para buscar. O tempo da graça e da misericórdia será substituído pelo tempo do juízo e da condenação. Não caia na armadilha de ignorar o despertador. Como é que você tem escutado o clamor da sabedoria? Você tem ignorado esse despertador? Não desperdice o seu tempo. Não desperdice as oportunidades. Hoje, se você ouvir a voz do Senhor, não seja como o povo lá no deserto, que endureceu o seu coração.
mas arrependa-se. Se prostre diante do Senhor. Peça ao Senhor que mude o seu coração, a sua vida, a sua mente. Mas por fim, nós temos aqui a esperança despertada, dos versos 32 ao verso 33. A sessão vai terminar aqui com um contraste entre os que rejeitam a sabedoria e os que abraçam a sabedoria. Tanto o caminho dos nécios, quanto dos escarnecedores, quanto dos loucos é apenas um. É um caminho de insensatez, um caminho de morte. O Senhor Jesus já nos alertou que devemos entrar pela porta estreita. Porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à destruição. E nessa jornada rumo à morte, nessa jornada rumo à destruição, nesse caminho espaçoso, nesse caminho largo, existem muitos atrativos. Ele é mais tranquilo. Existem muitos prazeres passageiros. Há mais facilidades, há mais atalhos. A regra desse caminho é não ter regras. É viver uma vida de liberdade, sem limites. Nada é proibido, tudo é aceitável. Na verdade, nesse caminho, a regra é uma só. Faça o que te faz sentir bem. Faça o que te faz se sentir melhor, feliz, com autoestima lá para cima. Viva de uma forma que seja agradável aos seus olhos, agradável para você mesmo. Afinal de contas, só se vive uma vez. Então, viva feliz, viva alegre. Para que abrir mão de pecado? Para que abrir mão de prazer? Você não sabe o que vai acontecer depois? Aproveite o hoje, aproveite o agora. Viver dessa forma, uma vida agradável. E isso aqui, queridos, essa ideia de ter um bem-estar, de ter essa sensação de que está bem, é justamente o que o autor traz aqui, essa ideia de ter uma impressão de que está tudo bem. Algo que parece, mas que não é. Parece que está tudo bem, mas não está tudo bem. E essa falsa sensação de tranquilidade, de paz, de que está tudo bem, na verdade é uma armadilha mortal. É algo que anestesia a gente e faz a gente não acordar para o caminho que a gente está levando. É como se a gente estivesse caminhando para um abismo. E eu lembro há um tempo atrás, muito tempo atrás, um vídeo certa vez que eu vi justamente falando sobre isso. A ilustração eram várias pessoas indo, caminhando rumo ao abismo, e elas com fone de ouvido, e Jesus atrás chamando, vocês vão cair, saiam daí. Mas elas estavam caminhando tranquilamente, não estavam ouvindo, estavam indo rumo ao precipício. Bem, tranquilo, com a vida boa, mas na verdade o final era terrível. Muitos têm caminhado desse jeito, com a falsa sensação de que está tudo bem, está tranquilo, minha vida, meu trabalho, meu casamento, meu namoro, estou na faculdade. Mas na verdade estão distantes do Senhor, longe do Senhor, e caminhando para o precipício, para o abismo, para a morte. Sendo enganados pelo pecado, sendo enganados por uma falsa sensação de que está tudo bem. Interessante que o salmista Asaf, ele teve essa mesma impressão, quando ele registra isso lá no Salmo 73. Ele descreve nesse salmo que ele chegou a ter inveja dos nécios, dos ímpios, dos escarnecedores, dos loucos, porque para eles estava tudo bem. Eles não tinham nenhum problema, aparentemente eles prosperavam, até a aparência física dessas pessoas era melhor. Ele diz que até a pele deles era mais bonita, morena, tinha tomado sol. Mas ele diz, até que eu atentei para o Senhor, entrei na presença do Senhor e vi qual é o caminho que esse povo está tomando. É um caminho de morte, é um caminho de destruição. Não vale a pena buscar essa prosperidade aparente, mas que leva à ruína. E ele conclui então esse salmo, dizendo no versículo 25 do Salmo 73, quem mais tenho eu no céu?
Não há outro em que eu me compraza na terra, ainda que a minha carne e meu coração desfaleçam. Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. E é justamente esse contraste que o sábio faz aqui no final dessa sessão. Enquanto aqueles que rejeitam a sabedoria trilham um caminho de aparente segurança, mas na verdade é um caminho de morte e de destruição. Aqueles que dão ouvidos ao clamor da sabedoria, aqueles que dão ouvidos ao clamor do Evangelho. E aqui cabe reforçar que esse ouvir não é somente um ato físico, não é somente decodificar um código. Esse ouvir aqui é atentar para a voz do Senhor, voltar-se para o Senhor em arrependimento e devoção. Aqueles que assim procedem, vivem não só uma aparência, mas a certeza, a convicção, a firme esperança de que habitarão seguros, tranquilos e livres do mal. O clamor da sabedoria, então, queridos, vem como um despertador de esperança, dizendo: não olhe para você. Não olhe para a sua fé pequena. Olhe para Jesus. Olhe para a sabedoria por excelência. Olhe para a sabedoria encarnada e você vai poder experimentar segurança de verdade. E você vai poder experimentar livramento de verdade. E você vai poder experimentar alegria de verdade. E não a falsidade que o pecado propõe. Concluindo, queridos, quando nós olhamos para Cristo, o poder e a sabedoria de Deus, aquele que é o maravilhoso conselheiro, o Verbo encarnado, a sabedoria em pessoa, ele veio e anunciou por todos os cantos o Evangelho da graça, chamando nécios, escarnecedores, loucos e tantas outras classes de pecadores, anunciando: arrependei-vos e crede no Evangelho. Essa é a mensagem, o cerne do Evangelho. Arrependa-se e creia. O Senhor chama você nessa noite a se arrepender, a confessar os seus pecados, abandonar os seus pecados, abandonar a sua velha vida e abraçar uma vida de sabedoria na presença do Senhor. Se você está ouvindo essa mensagem e acha que ela não é para você, porque você não é um nécio, porque você não é um escarnecedor, porque você não é um louco, glória a Deus. Mas se você tem omitido esse clamor através da sua vida, esse alerta também é para você. Arrependa-se e anuncie o clamor do Evangelho nas praças, nas ruas, em todos os cantos. O Senhor nos chama para anunciar o juízo, mas a salvação. O arrependimento, mas a esperança do Evangelho de uma nova vida com Cristo. Seja você usado por Deus para que essa voz possa ecoar. Ainda hoje, através da sua palavra, quando nós lemos em casa, ou quando ela é exposta domingo após domingo, a sabedoria continua clamando. Até quando? Preste atenção, até quando você vai viver desse jeito? Até quando você vai levar uma vida de brincadeira? Até quando você vai brincar de ser crente? Até quando você vai ficar escondendo o pecado? Até quando você vai achar normal levar essa vida de apatia, de distanciamento do Senhor? Até quando você vai achar normal levar uma vida de omissão, uma vida de aparência? Até quando você vai ficar brincando com o pecado e fazendo do pecado uma brincadeira? Até quando você vai ignorar o clamor do Evangelho que você ouviu desde pequeno e ouve todos os domingos na igreja? Até quando você vai ignorar esse despertador? Amanhã pode ser tarde demais. E você vai continuar ignorando, escarnecendo, como um louco, como um nécio. Até quando?
É tempo de arrependimento. É tempo de mudança de vida. O Senhor nos chama através da voz da sabedoria nessa noite para recalcular a rota, para voltar para os pés dele, antes que seja tarde demais. Não desligue o despertador. Não ache que você vai ter mais 5 minutos. Meus queridos, é tempo de despertar. É tempo de acordar para uma vida de santidade, de intimidade, de relacionamento com Deus. Não ignore o despertador. Ele está tocando. O nosso despertador pode falhar, mas esse aqui não falha não. Ele está tocando. E até que Cristo volte, ele continuará tocando. Mas vai chegar um dia em que o despertador vai parar. E o que será de você? O que será de mim? Que o Senhor nos desperte. Que o Senhor nos anime. Que o Senhor nos fortaleça. Que o Senhor nos faça viver uma vida de sabedoria na presença dEle.